17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Cinco 17 de 2 Coríntios nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a gente vai passando os anos, a gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo e vai tirando ensinamentos da vida, seja de parte da onde nós estudamos, ou seja da própria vida que nós vamos vivenciando na nossa vida. E uma coisa que eu aprendi, que a gente vai ver diversos tipos de pessoas no nosso meio, onde nós convivemos. Tem as pessoas que choram fácil, como o Carlos Tomás, tem os que não vão chorar, tem os que são bem dados, né? Como o irmão Bruno, tem os que são mais quietos. Então cada pessoa tem a sua própria personalidade. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um é individual, por isso que é personalidade, é pessoal de cada pessoa. Não adianta eu querer parecer como o Sandro, porque eu sou o Ederson. Se Deus ele te chamou a mim Ederson, é porque ele quer me usar na minha pessoalidade. Se ele chamou o Sandro, ele quer usar o Sandro na personalidade dele. Ele não quer que eu seja parecido com o Sandro e nem que o Sandro seja parecido comigo, porque ele usa cada um na sua própria pessoalidade. Irmãos, eu estava em casa, estava cortando uma grama, e aí uma Valquíria me ligou: olha, o Sandro está tentando me ligar lá. Eu digo: não pega o celular, quando eu vou para lá, eu deixo o celular dentro de casa, vou cortar a grama, vou plantar uma árvore, arrumar aqui e ali. Às vezes eu pego, eu vejo quando começa a escurecer: olha, acho que está na hora de começar a ir embora. Aí a Valquíria falou: o Sandro quer falar contigo, quer te pregar. Eu digo: não, avisa ele que nós pregamos, não tem problema. E aí eu já estava pensando numa palavra. Estava cortando grama ali, o Senhor estava me colocando alguma coisa na mente. Eu pensando: o cara vai cortar grama, não tem o que fazer, barulho, é da máquina. E aí fica os pensamentos, vêm à cabeça e a gente vai formulando alguma coisa ali. Eu até escrevi umas meia folhinha só aqui, é bem pouquinho, até para não assustar o pessoal. Como o Sandro falou ali, não, hoje é rapidinho, é verdade, vai ser rápido mesmo. Tá. Mas estava lá e estava pensando e veio pensamentos na minha cabeça. E o Senhor me colocou esse versículo, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Geralmente a gente vê pregações, né, no sentido em que tudo passou, se fez novo, e a gente tem uma mudança, regeneração, não é verdade? A gente é regenerado pelo Senhor, então aquela velha vida já morreu, é o que o batismo simboliza, né? Quando sepultamos o nosso velho homem e quando emergimos da água, ali uma nova vida, uma nova criatura. Amém? A gente vê esse tipo de pregação. As coisas velhas já passaram. O que é o passado ficou no passado. Mas muitas vezes a gente não consegue entender isso. Qual é a doença do século? Depressão, não é verdade? Depressão é a doença do século. Associada a uma outra que é a ansiedade, né, Flávio? O que é a depressão? A depressão está geralmente relacionada a coisas do passado. É aquilo que a pessoa fica se remoendo, vivendo no passado. Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse casado com o fulano, eu estaria bem. Ah, e se eu tivesse feito aquilo lá.
Por que eu não fui trabalhar naquele lugar? Por que isso? Por que aquilo? E a pessoa não consegue viver o presente porque os seus pensamentos estão atrelados ao passado. Se na cabeça da pessoa, se eu tivesse feito assim, teria sido assim. Se eu tivesse feito assado, teria sido assim. Só que nós não conhecemos o futuro e nós não sabemos o que teria acontecido se nós teríamos feito de uma maneira diferente. Porque tudo o que acontece na nossa vida nos forma para nós sermos o que somos hoje. Sejam as dificuldades, sejam as tristezas, sejam as alegrias que nós sofremos durante a nossa vida, vai forjando a nosso caráter junto à pessoa, aquilo que eu falei, a personalidade ela vem nata ao homem, ela vem do homem, mas o nosso caráter, a nossa forma de ser, a gente vai gerando conforme a gente vai vivendo. Vamos tendo experiências na vida e nós estamos formando o nosso caráter. O caráter ele vai sendo moldado. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, começa a ser gerado em nós o caráter o quê? Cristão. Que é aquilo que nós vemos na palavra de Deus, aquilo que nós vemos que é a regra para a nossa vida e nós colocamos em prática na nossa vida e o caráter cristão começa a ser gerado no novo convertido e ele vai caminhando na sua caminhada e ele vai fazendo as coisas conforme a palavra de Deus mostra. Já a ansiedade é o que está ligado com o futuro. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que pagar aquele boleto. Amanhã eu tenho que fazer isso. Amanhã eu tenho que fazer aquilo. Amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. E aí a pessoa fica tão nervosa, tão ansiosa, porque amanhã ela tem algo para resolver que ela também não está vivendo hoje. Ela deixa de viver o hoje para se dedicar a algo que ainda nem aconteceu. Jesus ele fala, por que vocês andam ansiosos pelo que vestir ou o que comer? Por quê? Olha os passarinhos, Deus não alimenta? Calma, olha uma coisa. A gente tem às vezes na cabeça que Jesus ele fala, olha os pássaros. Eles não plantam, não cegam, não guardam celeiros, mas Deus os alimenta. Deus não está dizendo em momento algum para nós não trabalharmos. Eu vou agora esperar do Senhor. Tá? Os passarinhos, eles saem de manhã do seu puleiro, onde eles dormem, e eles vão procurar alimento em tudo que é lugar, e depois eles retornam. Se nós formos ver, de tardezinha, passa um monte de pomba, asa branca voando para lá, aquela suricaca grandona que grita. Elas saem do pousadouro deles e vão para as lavouras comer, elas fazem pela vida também, elas fazem a parte dela. A gente às vezes pensa, são bonitos os passarinhos, a gente pensa no filhotinho de passarinho que os pais vêm alimentar. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas Deus diz, olha, vocês não devem andar ansiosos pelo que comer, não devem andar ansiosos pelo que vestir, porque olha os lírios, são uma erva. Hoje está verdinho, amanhã ele seca, o pessoal vai jogar no fogo, vai queimar para virar adubo. E nem Salomão se vestiu também como eles. E ele diz assim, buscarem primeiro o reino de Deus, e estas demais coisas lhe serão acrescentadas. Quais são estas demais coisas? A gente vê, procurarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas esse todas não está na palavra. E estas demais coisas, quais estas demais coisas que ele referenciou anteriormente? Não deixar faltar a provisão necessária a cada dia. Ele disse que não vai faltar o pão para aquele dia e você vai ter o vestuário sobre o seu corpo. Ele está dizendo o básico para você sobreviver, você vai ter. Muitas vezes a palavra, prosperidade em todas as coisas, não está na palavra, tá, irmãos? É o básico. Deus diz que você vai viver com dignidade
Não quer, agora quem busca a riqueza está errado? Está no direito dele, meu irmão. Pode buscar riqueza, Deus vai abençoar. Mas Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus, porque a riqueza que se busca no reino de Deus, ela é celestial. Não é da terra, a traça não consome e nem a ferrugem come. Amém? Mas voltando para o contexto, eu queria falar por que muitas vezes, por que tantas pessoas estão depressivas. Muitas vezes dentro da igreja conhecem a palavra de Deus, mas se sentem que estão ainda atreladas com alguma coisa. Jesus diz: vem, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que muitos vêm a Jesus e não sentem que esse fardo foi tirado das suas costas? O peregrino tem o livro, tem o filme. Quando ele vai a Jesus, ele carregava uma grande mochila, aquela mochila é retirada das suas costas. Mas por que parece que para alguns vem e essa mochila continua pesando? Por que é? Porque eu estou atrelado ao passado. Porque muitas vezes eu mesmo não consigo me perdoar. Jesus, ele nos perdoa dos pecados quando nós aceitamos a Ele. Quando nós tornamos Ele Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos pecados são perdoados. Porém, muitas vezes no nosso coração nós não conseguimos nos perdoar. Tal coisa aconteceu lá atrás. Por acaso Deus é um Deus que é homem para falar e não cumprir a sua palavra? Não, Ele nos perdoa, Não tem aquela relação que Deus joga no mais profundo abismo nossos pecados, no mar do esquecimento? Então Ele faz uma analogia aos teus pecados, eles vão ser lançados de ti, fora de ti. Se nós formos ler Hebreus no capítulo 12, olha que maravilha que é, irmãos. Hebreus é uma carta muito linda, porque quem lê Hebreus consegue entender o Antigo Testamento, a parte do Pentateuco ali, que são os sacrifícios, que são aquela parte. Então, o Hebreus é como se fosse a descortinação do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 8, o versículo que nós vamos ter como base depois é o 12, mas vamos ler todo o versículo para vocês verem. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se demonstrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então Deus ele está dizendo: olha, tu faz parte de um concerto novo, não daquele antigo concerto. Os teus pecados eu não me lembro mais. Então por que muitas vezes nós ficamos nos martirizando com aquilo que o Senhor já resolveu em nossa vida? Coisas do passado que para o Senhor já estão certas, já foram esquecidas para Ele. Por que nós nos martirizamos? O Senhor nesta noite Ele quer falar contigo, quer que tu abra o teu coração. Porque, Senhor, que eu tenho pensamentos, às vezes lá da infância. Por que eu tenho pensamento disso? Por que eu tenho pensamento daquilo? Às vezes, um perdão que não foi liberado lá atrás está me aprisionando. E eu não consigo perdoar a mim mesmo, porque aquele perdão ele não foi liberado lá atrás. Às vezes na infância, na adolescência, quando jovem. Porque nas interações pessoais, a gente convive com várias pessoas diferentes, como eu falei. Nós temos ideias diferentes. Muitas vezes nós falamos, agimos, fazemos alguma coisa que vai desagradar alguma pessoa, ou alguma pessoa faz alguma coisa que vai nos desagradar. Até aí, tudo normal. Coisas da vida. Mas por que nós ficamos aprisionados? Porque aquilo desce ao nosso coração, essa mágoa, essa raiz de amargura, e nós não liberamos o perdão e ficamos presos, atrelados a isso. Um carro, quando está atrelado, ele está atrelado a um reboque, ele está puxando um reboque. Não é verdade? No quartel a gente chama por atrelar. Vamos atrelar o morteiro no caminhão. Os morteiros auto-rebocados são duas rodas e o tubo. Vamos atrelar um reboque. Atrela e a viatura puxa o que está atrelado. Muitas coisas, às vezes, estão atreladas a nós. E o Senhor diz: olha, tu tem que te desatrelar disso aí. Tu tem que soltar para que tu possa andar para frente. Tu está carregando um peso que é demais para que o teu motor tenha para puxar. Libera, desatrela, que tu vai seguir em frente. Tu vai seguir. A palavra nos diz que outrora nós andávamos sem Deus no mundo. Mas agora nós temos um Deus misericordioso, que os nossos pecados foram esquecidos para Ele. E nós temos que confiar nisso, irmãos. Nós temos que crer.
Quando aquele paralítico, seus amigos abrem a casa e estão descendo ele vai dizer assim, estavam os fariseus, teus pecados foram perdoados. E os fariseus, isso, pecados, só quem perdoa pecado é Deus. Aí ele faz uma ironia com os fariseus. Olha para ver como Deus ele trabalha. Muitas vezes também a gente só pensa em nós mesmos. Porque Deus tem que fazer isso aqui na minha vida, Deus tem que fazer isso aqui na minha vida, Deus tem que fazer aquilo ali na minha vida. Só que Deus ele não trabalha simplesmente para o irmão Ederson. Irmão Ederson, eu quero que tu faça isso aqui. O meu ungido, o meu protegido. Não, irmãos. Ele vai dizer que não faz acepção de pessoas. Todos são iguais a ele. Só que ele quer trabalhar na minha vida, mas muitas vezes tem um outro irmão ali e ele quer trabalhar na minha vida, mas o meu agir vai trabalhar na vida do outro. Ele usa a minha vida para trabalhar na vida do outro. Estava vendo um testemunho de um rapaz, eu fui botar uma bota e estava fechado o feixe, eu forcei o pé e arrebentou. Eu disse, minha bota novinha arrebentou. Aí eu fui lá no sapateiro para arrumar. Aí o sapateiro, glórias a Deus. Veio esse sapato, está precisando de R$30 para pagar uma prestação, um lanchinho da minha filha aqui. E ele falou, muitas vezes a gente só pensa em nós, que é eu. Mas às vezes Deus ele quer trabalhar, usando a nossa vida, mas trabalhar comigo, às vezes simplesmente para nos ensinar, às vezes ele vai agir através de mim para abençoar outra pessoa, mas o ensinamento vai ser meu. Muitas vezes a gente tem um coração duro e Deus faz isso aqui, e aí a gente vê descortina alguma coisa que está escondido para nós. Vê como Deus é maravilhoso, e às vezes a gente acha, não, é só eu aqui. Não, meus irmãos, nós temos. Deus ele é maravilhoso, ele quer agir na nossa vida. E muitas vezes está precisando disso. Às vezes um perdão que a gente tem que liberar, um perdão que alguém que a gente tem que chamar para se reconciliar, para conversar, que Deus quer agir na minha, mas quer agir na vida da outra pessoa. Ele quer me liberar, mas quer liberar o outro também. Quer que a gente siga desatrelado, para que a gente possa andar com mais velocidade, chegar no nosso destino com mais rapidez. Um carro atrelado demora mais para chegar no destino, né? Está pesado, gasta mais, o motor sofre mais. Se fosse algo vivo, cansaria, né? Que nem botar um cavalo. Vou chegar a cavalo, só eu montado no cavalo em tal lugar, ou vai com uma carroça puxando alguma coisa carregada. O animal vai chegar lá muito mais cansado do que se ele estivesse sem carregar ninguém ou carregando uma única pessoa. Da mesma forma, o nosso destino, o que nós almejamos, aonde nós almejamos chegar lá na frente, ele está muito relacionado a isso. Quanto tempo vai demorar para mim chegar no que Deus tem planejado para mim lá na frente? Muitas vezes o meu reboque está carregado. Meu carrinho está sofrendo para subir aquela subidinha ali que são as dificuldades da vida. Está difícil. Não, meu reboque está carregado. Se o meu reboque estivesse cheio, se o meu reboque estivesse vazio, eu estivesse desatrelado, a subida seria mais fácil. Vejam bem o que eu falei, a subida seria mais fácil. Ele disse que não vai haver subida. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Quem deseja oração, vamos